Amém? Irmãos, os irmãos não estão com sono não, né? Senão eu vou ter que chamar o irmão para cantar aqui de novo, hein? Vocês acordaram? Aleluias, amém? Porque eu acordei ali no fundo ali, irmãos. Glórias a Jesus. Eu estou numa maratona meio corrida, mas eu glorifico a Deus pela oportunidade de mais uma vez poder falar um pouco do amor de Cristo. E confesso aos irmãos que essa semana tem sido bem corrida para mim, mas estamos aqui pela bondade, pela graça e misericórdia do Senhor. Por isso eu peço à igreja que abra as vossas Bíblias no livro de Colossenses, no capítulo de número 3. Aleluias! E eu quero agradecer ao Círculo de Oração pelo convite, minha esposa, a missionária Sayuri, irmã Elaine, que também faz parte também da liderança. Eu não gosto de falar que é primeira e segunda líder, porque os líderes andam juntos. Então, as duas são líderes e têm o mesmo poder e autoridade dentro do grupo. E eu glorifico a Deus, que são mulheres de oração. Dentro de todas as irmãs aqui também são mulheres de oração, mas foram elas escolhidas para estar cuidando deste departamento. Agradeço a Deus porque eles têm atendido o meu chamado, né? Têm usado e exercido, né, essa função, não só louvando a Deus, mas orando, intercedendo. Eu gosto muito de estar aqui na hora que elas estão fazendo a oração final, que elas falam que se Deus é por nós, quem é contra nós, né? Se Deus é por nós, isso anima, irmãos. Início de culto, saber que o nosso Deus é por nós e não há ninguém que pode ser contra nós, porque o nosso Senhor é aquele que tem poder nos céus e na terra e que tem a melhor direção para as nossas vidas. Então Deus abençoe o círculo de oração, amém? E a toda a igreja encontraram o livro de Colossenses, irmãos, amém? Capítulo de número 3, o subtítulo fala: a exortação à santidade e o amor fraternal, amém? Versículo de número 1: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Versículo de número 2: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. 3: porque já estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo e em Deus. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Hoje minha pregação, nós estamos estudando o livro de homilética e nós sabemos que há 3 tipos de sermão. Os irmãos que estão fazendo, se eu perguntar os 3 tipos de sermão, eles vão estar passando, que é o sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo, né? Hoje, normalmente eu prego no sermão temático, mas hoje eu vou pregar no sermão textual, porque eu vou ler o texto todo até o versículo de número 17. Eu vou explicar, eu vou ensinar o que Deus tem falado ao meu coração. Entenda uma coisa, eu vou pregar em cima deste texto. Eu li somente esses 2 versículos porque eu quero fazer uma pergunta à igreja nessa noite. Aonde está o seu pensamento neste momento? No que você está pensando? Você está pensando em que horas vai acabar o culto? Ou você está pensando o que você vai fazer depois que você sair deste culto? Ou você está pensando o que eu vou comer daqui a pouco? Ou como vai ser depois que eu sair da igreja? Ou neste momento a tua mente está ligada e focada nas coisas do alto? Como está a sua mente nesse momento?
Porque eu vou te convidar agora a se desligar dos teus problemas, de tudo aquilo que você está passando, ou do que você vai fazer. Deixa isso para você pensar depois do culto. Agora, nós vamos meditar na palavra do Senhor, porque é ela que vai hoje nos alimentar e nos mostrará a vontade do Senhor. Por isso o tema, se você ver o título que eu li, fala exortação à santidade e ao amor fraternal. Santidade, todo mundo sabe que a Bíblia nos ensina que sem ela ninguém verá a Deus. Mas está também correlacionado ao começo desse versículo: sem a paz com todos e a santificação, ninguém verá a Deus. Ou seja, está relacionado à santidade, mas o amor fraternal. Um amor um para com o outro, um amor sem interesse, um amor que não visa algo, recompensa, mas um amor verdadeiro, um amor que Jesus mesmo ensinou, que nós podemos ter todos os tipos de dons, podemos falar em línguas, podemos ter dom de profecia, podemos ser usados por Deus, recebemos do Senhor revelações do céu, mas uma coisa é certa, Ele mesmo fala que sem amor de nada vale. Porque tudo que é dado por Deus é para nós usarmos em favor dos outros, não em favor da nossa vida. Se Deus deu um dom para você de profecia, é para quê? Para que você profetize sobre a vida daquela pessoa, para que ele volte ou para que ele tenha confiança. Se Deus deu um dom de cura, é porque Ele quer que você use em prol das pessoas que necessitam da cura. Se Deus deu para você um dom de revelação, é porque Ele quer que você seja um canal de bênção para aquele que Ele tem revelado a ti. Então tudo influencia, o amor tem que estar dentro desse parâmetro, amém? Só que primeiro nós vamos falar sobre a santidade. Deus, Ele requer de nós que nós sejamos santos. Eu falei que eu tenho uma mensagem que eu estou preparando há muitos anos, mas até agora o Espírito ainda não me disse: você está pronto a ministrar. Mas essa mensagem queima no meu coração todas as vezes que eu leio, que é 1 Pedro, capítulo, se eu não me engano, de número 2, a qual fala: não vos almodeis com este mundo, como era na vossa ignorância, né? Não vos almodeis como era na vossa ignorância, mas sede santo em todo o vosso procedimento de vida, porque escrito está: sede santo como o Senhor é santo. Essa mensagem Deus tem me dado há muito tempo, mas quando nós falamos de santidade, nós precisamos entender que é algo muito sério, que é algo que a igreja necessita. Mas nós vamos aqui entender qual é a santidade nesta noite que Deus quer de cada um de nós. Primeiro, aleluias, mortificai, pois, o versículo 5, amém? Mortificai, pois, o vosso membro que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil consciência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, na quais também em outro tempo andaste quando viveis nela. Ou seja, mortificai, foi falado aqui, nós devemos mortificar o nosso velho homem. O pastor Andrés falou que o mais novo tem que sobressair sobre o mais velho, né? Quando ele falou aquele texto, a qual fala de Jacó e de Esaú. Jacó tinha que prevalecer. No lado espiritual, o novo homem, ele tem que prevalecer sobre o velho.
nós temos que mortificar, matar o velho homem. Porque o velho homem, ele está ligado às coisas antigas, que desagradam ao Senhor. Eu não sei, você, qual era a sua prática antes de estar dentro da igreja. Qual era o que você fazia, ou como você vivia outrora. Mas sabemos que todos somos pecadores, e a Bíblia mesmo descreve que não há um justo sequer, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então nós éramos pecadores, fazíamos coisas que diante dos olhos do Senhor era mal, praticávamos os pecados, a qual a Bíblia também fala, concupiscência da carne, soberba da vida, concupiscência dos olhos. Nós praticávamos tudo aquilo que aos olhos do Senhor é imundo. Mas quando nós aceitamos a Jesus, quando nós aceitamos a graça do Senhor, o amor do Senhor em nossas vidas, isso foi mudado. Nós somos moldados segundo a imagem do Senhor. O versículo de número 10 fala: e vos vestiste do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Você se tornou um novo homem. Se você é um novo homem, você não pode fazer as coisas que você fazia no passado, porque se você está fazendo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Eu não creio que a palavra esteja errada. Eu creio que o erro está em nós. Porque uma pessoa que matava, depois que aceitou Jesus, ele não mata mais. Uma pessoa que roubava, depois que aceitou Jesus, ele não rouba mais. Uma pessoa que se prostituía, depois que aceitou Jesus, ele não se prostitui mais. Uma pessoa que falava mal dos outros, depois que aceitou Jesus, ele não fala mais. Uma pessoa que agia, que era impulsiva, depois que aceitou Jesus, ele tem domínio próprio. Uma pessoa que não amava, que odiava as pessoas, depois que aceitou Jesus, ele começa a amar. Muda totalmente. Logicamente, irmãos, que estamos sempre numa batalha constante entre a carne e o espírito, porque muitas vezes, irmãos, pelo nosso tempo que nós temos no dia a dia, irmãos, nós alimentamos mais a nossa carne. O tempo que nós temos, nós alimentamos a nossa carne. Estamos dentro de uma fábrica, logicamente, estamos em espírito, mas também nós estamos, o quê? Nessa parte secular. As conversas que muitas vezes saem entre você e um companheiro de serviço, ou entre você e alguém que não é cristão, nem sempre vai ser a Bíblia. Você vai chegar numa pessoa que você não conhece, que não conhece a Bíblia, ou um japonês, e você não sabe falar japonês, você vai falar o quê? O que você sabe. E o que você sabe que o japonês vai saber? Futebol, às vezes o quê? Vai falar as coisas desse mundo, carro, vai falar sobre as coisas deste mundo. Então você está o quê? Automaticamente falando daquilo que o coração está cheio. Então você está, nesse momento você está o quê? Dando vazão à sua carne, você está propício ao quê? Ao pecado, a falar coisas que vão desagradar ao Senhor. Mas existem exceções, irmãos. Calma aí. Não leve que eu vou falar, eu não posso mais falar sobre futebol, sobre carro, eu não posso, não é bem assim. Entenda que você está alimentando mais do que o seu lado carnal, da sua pessoa.
e menos o espiritual. Então você está propício a entrar em conversas que podem desagradar ao Senhor. Porque muitas vezes eu falo isso porque eu era assim. Eu vou falar um exemplo meu. Eu falava de futebol, mas começava a falar mal do meu time para ver. Começava a falar mal do meu time. O que eu ia atender? Para onde? Falou mal do meu time, eu ia falar mal do time dele. Aí começava um conflito. Então quer dizer, você está dando o quê? Vazão mais a sua. Agora quando você está falando de Cristo, quando você fala do amor de Cristo, quando você está pensando nas coisas de Deus, quando você está conversando sobre Deus, há confusão? Há contenda? Não há, porque você está cheio do Espírito Santo e o coração só fala do que a boca está cheia. Então você vai falar só de coisas boas. E se você começar a querer, numa conversa, um diálogo, ter algum tipo de não vou falar confusão, mas de uma divergência teológica, você vai ter sabedoria e vai lembrar do que Jesus nos ensina, a termos paciência, a ouvirmos mais, falarmos menos, e irá nem pensar. Então quer dizer, você está alimentando mais o seu espiritual. A nossa vida é assim. A gente está aqui, ó. Hoje estamos falando de Deus. Vocês estão alimentando o que? A carne? O espírito. Hoje vocês estão alimentando. Quando vocês estão, por exemplo, vamos pôr os irmãos aqui numa roda de irmãos, conversando sobre a palavra, sobre Deus, vocês estão alimentando o que? Agora quando você fala sobre as coisas seculares, a carne. Então Deus, Ele não quer que você, Ele mesmo fala, não tire deste mundo, mas que dê força para eles aguentarem, né? Então você ainda está neste mundo, você vai entrar em conversas que são seculares, mas nós temos que ser vigilantes, porque por causa de uma coisinha pequena, nós perdemos muitas vezes a nossa bênção, por uma palavrinha que a gente fala. E isso pode ser colocado no coração de uma pessoa e ter uma proporção tão grande. E o quê? E você se sentir depois culpado. Porque às vezes, irmãos, nós estamos numa conversa, às vezes você fala uma coisa sem uma intenção de magoar quando você está falando, aí você fala. E aí o que acontece? Cria uma raiz de amargura no coração das pessoas. Então temos que ser vigilantes em todo o tempo, no nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar. Por quê? Quando Davi, e eu gostei muito da colocação do Yoshimar uma vez, quando Davi estava fazendo o quê? Ele pecou. Quando ele estava pensando nas coisas de Deus, quando ele estava pensando nas coisas desse mundo, estava totalmente vazio, estava olhando pela janela. E uma coisa que eu aprendi, irmãos, é nunca ficar desocupado e sentado na janela. Eu nunca, olha, irmãos, o que me ensinaram desde o começo, não fica sentado na janela, porque senão você cai. Sabe por quê? Aquele jovem caiu da janela porque ele estava com metade eu acho que a cabeça estava para esse lado de cá da janela, olhando para fora, e o ouvido ouvindo Paulo. Mas ele estava mais prestando atenção lá fora, e o ouvido aqui, ó. Aí chegou uma hora, ele perdeu um pouquinho de equilíbrio, sentiu o soninho, caiu. Irmãos, às vezes a gente está o quê? O nosso pensamento, tá vendo? Uma coisa que acontece, já aconteceu muito no começo, irmãos, comigo, no começo da minha caminhada, é que eu entrava dentro da igreja pensando o que eu ia fazer depois. Eu pensava, muitas vezes assim, eu estou dentro da igreja, mas quando eu sair daqui, o que eu vou fazer hoje? Eu poderia, acabando 8 horas, eu posso sair para jantar, chamar os irmãos e falar, mas vamos jantar, irmãos. E eu ficava só naquilo, pensando, só nas coisas seculares, nas coisas que eu poderia fazer depois do culto e não prestava atenção no culto. Estava no meio da janela. Então, irmãos, onde está o nosso pensamento? É cansativo?
É cansativo muitas vezes estarmos num culto, ouvirmos uma mensagem que se alonga, ou até mesmo ouvir, às vezes, um estudo, jamais um estudo. Mas isso, irmãos, é bom para as nossas vidas. Isso é bom para as nossas vidas. Por quê? Porque eu aprendi assim, que a pregação da palavra, ele gera o quê? Uma informação para vocês. Quando eu prego, eu estou informando algo. Mas quando eu estudo, quando eu dou um estudo, eu formo as pessoas. A pessoa tem uma formação. É a mesma coisa. Uma palestra mais ou menos, é uma o quê? Informação. Agora, uma faculdade é o quê? É mais fácil você ouvir uma palestra ou uma faculdade? Você ficar 5 anos numa faculdade ou ouvir uma palestra de 3 horas? Qual que é mais fácil? Ouvir a palestra, né? Porque acaba 3 horas e acabou. Só que o que você absorveu naquele tempo só foi metade. Agora, quando você estuda, quando você tem um estudo, o que acontece? Você se forma. Você vai todo dia aprendendo coisa nova. E aquilo vai ficando na sua mente. E você vai o quê? Começando a mortificar aquele velho homem. E agora você começa a ser um novo homem. Porque você vai começando a entender a vontade de Deus na sua vida. Por isso, ele fala para nós mortificar. Nós temos que mortificar. Muitos declaram, e eu sempre falo isso aqui. Muitos declaram. Aquela música tem do Fernandinho, acho que se não me engano do Fernandinho, que fala que já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, pois a vida que eu tinha na carne agora eu vivo no Filho de Deus. É bonito, não é? É bonito, né? Ouvir falar assim, olha, já estou crucificado com Cristo. A vida, aquela vida que eu levava na carne, agora eu vivo, minha vida o Filho de Deus que morreu por mim. Glória a Jesus, coisa linda. Mas será que vivemos mesmo? Será que mortificamos o velho homem? Será que mortificamos aquele Marcelo antigo, que outrora era dado às drogas, outrora era dado à bebida, à prostituição, a palavras que não produziam edificação? Será? Isso eu estou dando exemplo de mim. Será? Isso são as coisas grandes que a gente fazia, coisas que... Mas também tem as pequenininhas, irmãos. Às vezes a gente acha que não, mas tem coisinhas pequenas que muitas vezes mostra o velho homem dentro de nós. Pequenas coisinhas que pode lembrar, trazer à sua memória o velho homem que você é. Pequenas coisas que você pode fazer. Irmãos, eu falo assim, eu sempre estou com o irmão Luiz, eu falo assim que é uma bênção de Deus para a minha vida, porque eu tenho aprendido muito com ele. Eu não estou engrandecendo ele, eu estou dizendo isso e eu falei isso para ele. Sabe por quê, irmão? Porque hoje eu policio o que eu falo. Porque eu percebi uma vez ele, em uma conversa em que tivemos, a conversa não foi sobre pessoas, mas uma conversa que não edificou nada. E eu percebi que ele não estava gostando, e eu estava quieto. Só que eu comecei a olhar, e eu falei assim, olha, e aí o Espírito Santo me mostrou, falou assim, olha, conversas que não edificam. Então eu olho para o irmão, então eu já falo assim, opa, vigia no que vai falar. Isso veio do coração. Eu aprendi com o pastor Diego, foi a mesma coisa. O pastor Diego, quando me ensinou, no começo da minha caminhada, irmãos, algo que eu guardo para mim já faz um bom tempo. E minha esposa sabe. Que quando a gente começou a namorar, ele falou algo até engraçado, os irmãos vão até dar risada, mas é algo que me ajudou muito. Ele falou assim para mim assim, vocês estão começando o namoro.
E o namoro hoje é diferente daquele namoro que vocês tinham no passado. Aqueles namorinhos que você já namorava, já pegava na mão, já dava beijo na boca e depois já, muitas vezes, ia até para o finalmente, né? Mas já não é mais assim. O namoro, você vai ter que falar com o pai dela, com a mãe dela. Imagina, irmãos. Imagina eu, vamos falar, um homem barbado, tem que ir lá falar com o meu, se eu pedir ela em namoro, uma mulher já feita. Mas eu fui. Pedi, fiz conforme ele tinha me ensinado, e ele falou algo para mim assim: agora eu vou te ensinar o mais importante. Ele fala assim, para não abrasar. O apóstolo Paulo fala, né? Que a gente não pode, vai com calma, é só depois do casamento. Aí ele falou assim, eu falei assim, pastor, mas a gente novo convertido, falou assim, né? Mas é difícil, né? A gente é falho, né? Às vezes a gente dá liberdade ao velho homem por causa de minutos de bobeira. Aí ele falou assim, então você faz o seguinte, eu vou te dar um ensinamento aqui. Eu falei, qual? Você fala? Ele falou assim para mim assim, irmão, toda vez que começar a abrasar, você olha bem pro rosto da sua esposa. Eu falei assim, por que, pastor? Ele falou assim, porque toda vez que você olhar, você vai lembrar do meu rosto e vai falando assim para você, vigia. Irmãos, e funcionou. Porque eu olhava para minha esposa, eu começava a rir, irmãos. Eu começava a rir, porque eu lembrava do rosto do pastor Diego falando para mim, vigia. Os irmãos sim, né? Mas funcionou, irmãos. E funciona. Aleluia. Mas o que eu quero falar, irmãos, é deste velho homem. Ele tem que ser crucificado com Cristo, ele tem que ser morto, mas nós temos que matar ele. E como você vai matar ele? Como que você vai matar o velho homem, né? Eu vi uma música que falava assim que Deus vai te matar e vai te ressuscitar, né? Mas isso no lado espiritual, né? Que ele falava para Nicodemos, né? Mas como nós vamos matar o velho homem? Agora entra a nossa responsabilidade. Ontem eu disse, através da palavra, a nossa arma é o que? A palavra de Deus, a oração, o jejum. Nós conseguimos prevalecer sobre a nossa carne quando estamos meditando na palavra. Porque agora aqui, irmãos, você meditou comigo, você está meditando aqui comigo. O que a Bíblia fala? Que vocês devem mortificar, não praticar prostituição, impureza, apetites desordenados, né? Vil consciência, avareza, idolatria, entre os outros. Aí ele fala ainda, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da maledicência, da malícia, de palavras torpes da vossa boca. E ainda fala, não mintais, nem para mentir. Não é para mentir. Não é para nem exagerar um pouquinho, porque daí é mentira. E eu falei no estudo isso, né, irmãos? Que muitas vezes, para espiritualizar, ou para mostrar a sua santidade, ou para mostrar algo tremendo que Deus fez na sua vida, você pega um milagre que Jesus fez e você quer exagerar aquilo lá. Às vezes Jesus curou de uma dor de cabeça, mas para ficar mais espiritual, você vai falar assim, Jesus colocou a mão, eu senti a mão do Senhor sobre a minha cabeça. Ele tocava assim, ó, como se fosse assim, ó. Glória a Deus se você sentiu, aleluia. Mas tem pessoas que fazem para espiritualizar mais, porque daí o pessoal, ó, glória a Jesus, ele sentiu a mão de Jesus sobre a sua cabeça. Entendeu? Aí ele começa a mentir, porque ele não sentiu nada. Mas ele quer falar que Deus curou a dor de cabeça. Mas é bonito falar, irmãos. O Jesus curou minha dor de cabeça. Eu estava orando e Deus veio, curou minha dor de cabeça. E hoje eu estou curado no nome de Jesus. Aleluia, a glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele. E pronto.
Mas nós temos um problema de querer exagerar as coisas. Amém? Então, nós temos que despir do velho homem, vestir do novo, que é a segunda imagem do Senhor, a imagem de Cristo. Jesus mentia? Jesus falava palavras torpes, palavras que não promoviam edificação? Jesus se irava? Jesus falava mal de alguém? Jesus era impuro? Jesus tinha apetite desordenado? Jesus era avarento?